Voltamos a apresentar o Biografia e hoje com a participação do vereador e primeiro secretário da mesa diretora, Rafael Pascoaloto. O vereador, voltando então a falar sobre sua trajetória de vida profissional e política, vamos adentrar um pouco na questão da convivência que o senhor teve com o seu pai, né? Seu pai foi vereador, também assumiu a presidência desta casa por muito tempo. Num comparativo com a política vivida em Bento Gonçalves na época do seu pai, com a política vivida hoje, o que tu pode pontuar de melhorias? O que realmente mudou? Se tem experiências positivas em relação a isso? Dois mundos diferentes, Andréia. A política, colocamos de uns 15 anos atrás, que foi a que eu convivi com meu pai, não tem comparação com a política hoje. Em virtude de uma série de fatores, alguns bons e alguns ruins que vieram acontecendo. Destaco os bons, por exemplo. Nós tivemos, na época de Fernando Henrique Cardoso, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101. Certo. Isso mudou todo um contexto político, porque agora, então, os gestores públicos, eles teriam tetos, responsabilidades, prestação de contas. Agora eles não poderiam mais fazer tudo que faziam. Isso é positivo. Porém, também engessou um pouco o processo. Falando com relação à lei do ficha limpa, também algo muito positivo que veio. Era uma coisa que não acontecia, qualquer um poderia concorrer, né? Aí algumas pessoas diziam assim, olha, não, Rafael, mas assim, olha, isso não funciona. Funciona. Eu tive conhecidos no âmbito municipal que não puderam sequer concorrer em virtude do ficha limpa. Nós temos, por exemplo, a transparência, que na verdade é a nossa era. É a era da transparência. Hoje qualquer um pode entrar no site da Câmara Municipal, ver quem que trabalha aqui, ver os seus proventos, se pegou diária, que carro pegou, enfim, nós estamos vendo num outro mundo que até então não havia isso daí, né? Isso é a forma positiva, perfeito. Esse veio realmente para beneficiar e para comunicar ao cidadão de tudo que está sendo feito. Hoje qualquer proposição que eu protocolar na casa, o cidadão vai ficar sabendo. Se eu não fizer, né, enfim, ele também vai ficar sabendo. Então essa foi a questão positiva. A questão negativa é o que eu sempre digo, que aí não estou acostumado, creio que nenhum parlamentar está e nunca estará, que é a união de política, ignorância e rede social. Isso daí realmente é algo que está mudando, porque eu sempre digo assim, olha, eu não tenho problema de debater acerca de qualquer projeto e também não fui eleito para agradar a todos. Eu tenho a minha opinião. Se o parlamentar ou este nicho da população, ele gosta desta questão, ou gosta, vamos dizer, desta cor, eu não sou obrigado a gostar dessa cor. E por eu não gostar dessa cor, não quer dizer que eu estou errado. Eu tenho um prisma, um ponto de vista diferente. Mas, às vezes, por discordar disso, daquele, aí a pessoa é taxada disso, daquilo, ladrão, vagabundo, enfim, de uma série de fatores. Isso eu creio que nunca vamos nos acostumar, porque é o princípio fundamental da democracia, a liberdade de expressão. Eu vou respeitar o outro, mas também quero que o outro me respeite. E vivemos num mundo chato do politicamente correto. Hoje eu não posso, então, mais dizer que o branco é branco, que o preto é preto, que o amarelo é amarelo, que o vermelho é vermelho. Mas se realmente é de fato. Então, assim, olha, hoje, em virtude desse politicamente correto, nós acabamos nos engessando num mundo chato, em que eu não posso mais expressar a minha opinião, em que eu não posso mais colocar os meus projetos, e isso eu acabo vendo que é uma mudança muito drástica da sociedade e que o Brasil entrou nessa. Porque em outras partes do mundo, realmente, há um limite. Há um limite e há uma imposição. A democracia, eu sempre digo, às vezes ela é burra. Às vezes a democracia ela é burra, porque nem sempre, né, nós podemos fazer tudo que a população quer. Às vezes você tem que agir com a razão e a razão ela vai te limitar em alguns pontos. E como chegar a um meio termo nesse contexto todo, vereador? Na hora de até se expor uma opinião, a gente sabe que nem sempre se agrada a todos, mas como chegar a um meio termo, sendo que aqui é uma casa de leis,
A Câmara de Vereadores, as decisões dos rumos de Bento Gonçalves passam por aqui. Certo. Como chegar nesse consenso? Eu acho que, em primeiro lugar, ousadia, posteriormente, coragem e, terceiro lugar, o respeito, Andréia. Eu creio que os ingredientes, eles são esses, sabendo que, sim, eu represento uma população. Entretanto, eu estou aqui enviado por uma parcela da sociedade. Respeito, estou aqui para legislar sobre o município inteiro. Mas sei muito bem de onde eu vim, quais são as minhas bases e o que a população que me elegeu, que foi aqui diretamente eu contatei durante o período eleitoral, o que ela quer. Então, quando nós entendemos isso e sabemos a que viemos e que, independente se o outro brigar, se o outro esbravejar, eu tenho os meus princípios, tá? E eu tenho que ser fiel a eles. Essa é a minha ideia. Agora, entrando nessa seara da questão de vereador, o que te fez parar um dia e pensar, eu quero ser vereador, eu vou me candidatar? Eu sempre me criei nesse âmbito muito político dentro de casa. Né? Eu sou de 1981, estou com 35 anos. A primeira eleição que meu pai concorreu foi em 88. Então, e se elegeu para assumir em 89. Então, eu com 8, 9 anos já estava submerso nesse mundo político. Era criança, sim, estava ali brincando de corre-corre, de me esconder, mas estava na área. Estava ali, estava escutando, estava em reuniões, em jantares políticos, estava em debates, enfim, tenho lembranças de campanhas, tenho lembranças de comemorações de campanhas. E aí, posteriormente, comecei, então, a me envolver mais. Isso eu sempre gostei, sempre realmente amei a política na sua essência, não a politicagem, mas a política na sua essência eu sempre gostei. Aquilo que tu pode levar para a arena pública, aquilo que tu pode fazer o bem comum, isso é maravilhoso. Arrefeceu um pouco, esfriou, com o falecimento do meu pai em 2006, aí eu peguei, houve uma campanha eleitoral em 2008, eu achei que era precoce, eu falei, não quero mais saber disso, estava com uma empresa, falei, vou ficar por aí. Aí aconteceu vários fatores, destaco, eu, em virtude de ser alguém religioso, acredito muito em sonhos e falo de uma forma respeitosa, de quem não acredita, mas eu acredito. Eu tive 3 sonhos, né, e que eu acredito que foram sinais. E a partir dali, as coisas começaram a acontecer, a brotar mensagens, ideias, apoios, a população chegando, Rafael, você tem que ser. E aí eu falei, por que não? Né? E aí eu sempre tenho uma frase que eu levo comigo, que o castigo dos omissos é ser governado pelos ignorantes. Então, vamos lá, né? Às vezes é aquela sociedade que critica, às vezes é aquela sociedade que critica com objetivos de ninguém se envolver justamente para que os seus anseios sejam postos em prática. A sua primeira campanha foi em 2012, certo? Mesmo tendo uma boa votação, o senhor não conseguiu chegar numa cadeira aqui na Câmara de Vereadores. Mesmo assim, tentou novamente e hoje o mais votado. Qual é o comparativo que que o senhor faz em relação à experiência de campanha de 2012 com a experiência de campanha agora de 2016? Fomos do céu ao inferno, Andréia. Porque em 2012 eu concorri, todos que concorrem têm uma ambição, todos. Todo mundo quer, no fundo, o ser humano é um ser político. Ele gosta de se envolver nas questões comunitárias. Todo mundo aqui dentro um dia gostaria de fazer o bem. E a política te proporciona fazer o bem a muitos. Então, eu fui para ganhar. Eu não fui para se sobrasse alguma coisa, eu não fui, enfim, eu fui para ganhar essa eleição. E a campanha ela começa a te envolver de uma forma, Andréia, que você acha que você vai ganhar. Você acha que você vai vencer isso daí, porque você vai numa casa, não, estou contigo, na outra estou contigo, tamo junto. Aí eu falei assim, olha, opa, eu vou vencer essa daqui. E aí era uma campanha diferente em 2012, porque eram 90 dias, uma campanha muito extensa. E aí chegou no final, deu o dia da votação, fiz mais votos do que 2 eleitos,
Posteriormente, mais do que 3, porque teve um suplente que assumiu a casa aqui, então mais do que 3 eleitos, e eu com 919 votos, acabei não galgando uma cadeira aqui no Legislativo. Foram dias difíceis, foi um final de ano difícil, não por outra questão a não ser daquela esperança que você tem. Já tinha projetos, já tinha um monte de ideias, mas enfim, é da vida, perdi. Fiquei aquele ano bem isolado, falei assim, eu não quero saber, reuniões partidárias, não quero saber de nada. Mas não adianta. Aí as pessoas começam a te ligar, não, vamos de novo. Deixei uns 2 anos parado, fui trabalhar numa empresa, numa rede hoteleira muito boa, foi ótimo para a minha vida pessoal, profissional. Fiquei um pouco mais longe ainda, e aí aquilo lá começou a nascer e, sabe, as pessoas começaram a fomentar dentro de mim uma vontade muito grande de ir. Aí, bem menos envolvido do que 2012, eu falei, quer saber, vamos tentar de novo. Mas daí aquele negócio, no momento que você, é que nem pedir para uma criança ir para um playground e ela não se sujar com a areia e com a água. Aí no momento que eu entrei, aí me envolvi, fui indo, de forma alguma, tanto eu como a equipe, nunca pensando que estávamos bem eleitos, sempre trabalhando muito, sabe, conquistando, ouvindo a população, e aí deu essa votação que foi um verdadeiro êxtase. Então, por isso que eu digo, do inferno lá de 2012 a um céu. O senhor esperava essa votação, ser o mais votado? Ao que o senhor atribui essa confiança dos eleitores? A votação nós esperávamos, uma votação boa, mas a primeira colocação é muito difícil, porque você concorre com gente competente, com gente que já estava no poder legislativo, com presidentes de sindicatos que já têm um trabalho muito grande diante, enfim, dos membros daquele sindicato. A primeira colocação, eu confesso, não... Por mais que a população diz, eu com os pés no chão sabia que isso era muito raro de acontecer. Eu atribuo um trabalho sério e principalmente, Andréa, baseado no histórico, né? As pessoas, houve o despertamento da cidadania no coração do munícipe. As pessoas não votam mais em qualquer um, pelo menos não em Bento Gonçalves, graças a Deus por isso. Elas hoje analisam uma série de fatores, né? Uma série de capacidade, histórico, graduação, enfim, e eu peguei este segmento da população e aí nós conseguimos então passar a nossa mensagem, porque uma coisa é você ter essa mensagem consigo próprio, outra coisa é ser claro e conseguir passar isso para a comunidade. Não prometemos nada, não falamos que íamos extinguir as grandes mazelas do município, não, porque isso são questões nacionais e estaduais, em momento nenhum, mas falamos que faríamos um trabalho sério. É esse que eu me propus, é esse que desde o primeiro dia estou fazendo, um trabalho sério, atendendo a população, ouvindo muito, sabe? Então, a população entendeu isso e, graças a Deus, confiou o voto deles em mim. Certo. Assumindo a cadeira aqui, sendo empossado como vereador, logo também tomou posse como primeiro secretário da mesa diretora. E agora, como encarar esses desafios? Como pretende conduzir esses trabalhos junto com os demais? O cargo de primeiro secretário, Andréa, ele é algo realmente muito, como é que eu vou dizer, ele é bem envolvente, né? Eu não simplesmente venho na casa para tratar dos meus projetos pessoais, mas como primeiro secretário, por sessão, assinamos muitos documentos, estamos sempre averiguando todo o projeto, toda a matéria protocolada, estamos constantemente em reunião com os demais membros da mesa diretora, sou eu e mais 3, o presidente está sempre em contato com nós, pedindo alguma opinião. Isso é bom porque eu posso colocar o meu ritmo de trabalho, as minhas ideias um pouco em prática, através das minhas opiniões. Então isso é muito legal, porque eu posso falar um pouco da minha experiência que eu tive nesta casa e também as minhas ideias a nível legislativo, não só a nível do meu mandato como vereador, mas assim de uma forma geral. E aí às vezes está auxiliando também um colega, enfim, eu acho é bem legal. Eu acabo ficando um pouco restringido, porque na sessão eu fico bastante envolvido aqui na mesa e não consigo me preparar bem para os meus, enfim, pronunciamentos, para minhas explanações
às vezes chega na casa em dia de sessão e é o tempo inteiro com o protocolo, com o legislativo ali, sobre as tramitações. E eu não consigo, às vezes, as minhas coisas, mas é muito legal. Ampliou as responsabilidades. Com toda certeza, muito grande. E agora, 4 anos de legislatura pela frente, que ações e projetos pretende desenvolver nesse decorrer? As pessoas me perguntam, Rafael, qual é que é o teu foco? Eu sempre digo assim, olha, sou a favor de projetos de vida, Andréa, e de vida humana. Acho que tudo é importante, acho que tudo tem a sua relevância. Entretanto, nós temos a prioridade. Eu acho que se o município fizer a sua prioridade, o resto vai acontecer automaticamente. A minha prioridade, eu quero ser protagonista de projeto de vida humana. O meu princípio, a minha ética diz que a vida humana está em primeiro lugar. Por exemplo, respeito qualquer forma de vida, vamos lá, vida animal. É importante, com certeza, tenho pet, acho isso maravilhoso. Mas entre a vida animal e a vida humana, eu fico com a humana. Entre investimento aqui, lá, aliás, na vida humana, eu fico com a vida humana. Então, de um ponto de partida, esse vai ser o meu foco. Tá? Qualquer coisa que beneficiar a vida humana, em primeira mão, eu sou favorável. Posteriormente, sim, vamos tentar agregar e beneficiar todos os demais setores e áreas. Tem uma questão muito grande, que nem nós falamos já no início dessa entrevista, com relação às igrejas evangélicas. Quero chamar a atenção do poder público para as igrejas evangélicas protestantes, não em demérito a nenhuma outra associação, ao terceiro setor, a nenhuma entidade, mas como eu sou bastante envolvido com questões com as igrejas evangélicas, entendo que o trabalho social, porque verifiquei em loco, é muito grande o trabalho social da igreja. E ora, se nós tirarmos um drogado da rua e ele, enfim, adentrar no seio de uma igreja e ali ele, através da fé, ele conseguir mudar a sua vida, é um assaltante a menos na rua. É alguém que está tirando o sustento do traficante. Perfeito. Se através de um culto evangélico, uma pessoa através da fé de Cristo, ela for curada, é uma pessoa que na segunda-feira ela não está na UBS. Ela deixa de ser um peso para o Estado, ela deixa de ter lá o seu benefício através de uma depressão. Então, o serviço prestado por uma igreja evangélica, tirando o charlatanismo, tirando assim, eu digo trabalho sério, meu Deus do céu, isso daí, então, o poder público municipal, ele tem que ver isso daí que é feito. Tá? Ele tem que ver que é um trabalho fenomenal que é prestado, enfim, para a sociedade. Enfim, e não queremos aquela mistura horrível que ninguém gosta, sabemos que o Estado é laico, mas por que não fomentar algumas ações aí, justamente para posteriormente ter esse retorno? O senhor se refere à questão de ONGs, no caso, de organizações, seriam mais voltadas, já tendo em vista essa questão do que o Estado é laico. A minha pergunta, na verdade, é de que maneira o poder público pode auxiliar nesse sentido? Existem hoje, o poder público não pode investir diretamente em igrejas, mas existem associações que são diretamente ligadas a igrejas que prestam um serviço fenomenal à causa humana. E aí, nesse sentido, às vezes é um auxílio, às vezes ele é financeiro, mas às vezes é não atrapalhando, né? Por exemplo, quer-se fazer um evento numa praça. Por que não, durante algum período, algumas horas de uma manhã ou da tarde, incentivar isso daí, fechar o trânsito? Ou seja, por exemplo, vai ter lá um show em que as pessoas vão estar lá numa praça ou em algum outro local. Por que não proporcionar isso daí? Por que não propiciar isso que... Por exemplo, nós temos às vezes questões, faça uma praça bonita em Bento Gonçalves, né? Nós temos um caso de uma ali no Ouro Verde, e a população reclama, fala assim, olha, mas fez a praça só para o usuário de droga, só para dar bagunça. Vamos conclamar as pessoas de bem, né? E fazer atividades nessas praças e ocupar esse espaço público, porque o espaço foi feito para as pessoas de bem. As pessoas de bem com medo não ocupam, automaticamente as pessoas, né, com outras intenções, drogas, começam a ocupar o espaço naquela praça. Então, é nesse sentido, não às vezes só financeiro, mas não atrapalhar já está de bom tamanho.
Muito bem, vereador, algo mais que o senhor queira finalizar o nosso bate-papo de hoje? Só agradecer inicialmente, Andréia, a você, a Câmara, a toda a equipe da TV Câmara que nos dá o suporte, a imprensa aqui da Câmara Municipal, dizer que o meu gabinete está aberto, esse parlamentar também está aberto. Os meus projetos, ele tem um foco, entretanto o foco, sem demagogia, é a população. Eu creio que é dali que vêm as grandes ideias. Eu estou em contato diariamente com as pessoas e se o projeto for bom, viável, exequível e de competência legislativa, eu não vejo por que não ser posto em prática. Conte com esse vereador, meu gabinete está aberto, enfim, muito obrigado. Nós que agradecemos o sucesso em seu trabalho. E o Biografia volta no próximo bloco com a participação do vereador Moacir Camerini.